Olá! Vamos mergulhar hoje numa história que durou um século. Um conflito que simplesmente redesenhou o mundo medieval. A gente vai focar aqui nas 3 primeiras cruzadas, que foram as mais impactantes. É uma saga de fé, de ambição e de guerra que cruzou continentes. E tudo começou com essas duas palavras aí, Deus Vult. A gente está em 1095. O Papa Urbano II sobe numa plataforma lá em Clermont, na França, e faz um discurso inflamado. Ele fala do sofrimento dos cristãos no Oriente, do dever dos seus irmãos ocidentais de ajudar, e aí, do nada, alguém no meio da multidão grita, Deus o quer. E essa frase, gente, ela se espalha que nem fogo, ecoando por uma Europa que estava desesperada por um propósito, sabe? E foi o estopim de um movimento que mudaria a história para sempre. Pois é, essa é a grande questão, né? O que faria um continente inteiro ir para a guerra tão longe de casa? E a resposta não é simples, não foi só um chamado. Foi, na verdade, uma tempestade perfeita de desespero, fé e, claro, oportunidade. Bom, vamos entender isso melhor. Para a gente entender de verdade a Primeira Cruzada, a gente precisa voltar para aquele mundo de 1095. Imagina uma Europa dividida, cheia de guerras, mas também de fé. Um lugar meio caótico que ansiava desesperadamente por uma causa maior. O cenário na Europa do século XI era bem complicado. Guerras entre senhores feudais e fome eram coisas do dia a dia. Para piorar, o avanço turco ameaçava o Império Bizantino, que acabou pedindo ajuda. O Papa Urbano II viu nisso uma oportunidade de ouro. Ele podia unificar toda a cristandade sob o seu comando e, de quebra, mandar a violência dos nobres europeus para bem longe, contra o inimigo em comum. A genialidade desse chamado foi que ele falava com todo mundo. Para os camponeses era uma chance de redenção, para os cavaleiros a promessa de terras e riquezas, tudo com a bênção de Deus, e para o Papa, claro, a chance de consolidar seu poder. Mas a chave de tudo, o que realmente moveu as pessoas, foi a promessa do perdão total dos pecados. Uma oferta irrecusável que mobilizou um continente inteiro. O chamado do Papa foi atendido com uma força que ninguém esperava. O resultado foram duas ondas bem diferentes de cruzados marchando em direção ao leste. A resposta então veio em duas partes. Primeiro, a chamada Cruzada dos Pobres, que foi um caos total. Era uma multidão de camponeses cheios de fé, mas totalmente despreparados, que acabaram sendo massacrados. Só depois veio a força principal, os exércitos organizados profissionais dos nobres europeus como Godofredo de Bulhão. Essa sim era a verdadeira ameaça. E a jornada deles foi uma campanha militar brutal que durou 2 anos. Eles venceram batalhas super importantes como a de Dorileia e aguentaram um cerco terrível em Antioquia. Aliás, foi lá que a descoberta da suposta lança do destino deu uma nova moral para o exército. Cada passo os aproximavam do objetivo, mas o custo era altíssimo. Fome, doenças e batalhas muito sangrentas. Então, em 15 de julho de 1099, os cruzados conseguiram romper as muralhas de Jerusalém. O que veio a seguir foi um massacre. As crônicas da época, inclusive as europeias, descrevem um verdadeiro banho de sangue. Muçulmanos, judeus e até cristãos orientais foram mortos. Depois dessa carnificina toda, eles estabeleceram o reino de Jerusalém e os outros estados cruzados, que eram como ilhas latinas em um território bem hostil. Olha, o sucesso da Primeira Cruzada foi impressionante, sim, mas os reinos que eles criaram eram muito frágeis, sabe? E o mundo islâmico, que no começo estava todo dividido, estava prestes a se unir sob uma nova liderança. Por quase 50 anos, os estados cruzados conseguiram sobreviver. Mas aí, em 1144, o líder Zengi, que era governador de Mossul e Alepo, conseguiu unificar forças e conquistou Edessa. Era o estado cruzado mais ao norte, o mais vulnerável. Pela primeira vez, uma das grandes conquistas tinha sido perdida, e a notícia, claro, chocou a Europa. A resposta da Europa foi a Segunda Cruzada, e dessa vez liderada por reis. Mas, gente, foi um desastre completo. Depois de uma marcha devastadora pela Anatólia, o ponto alto do fracasso foi um cerco vergonhoso a Damasco que durou só 4 dias. Eles tiveram que recuar de forma humilhante. Esse fiasco não só abalou a Europa, como fortaleceu a causa da Jihad, agora sob o comando de líderes como Nur al-Din. E foi das cinzas dessa Segunda Cruzada e dessa crescente união islâmica que surgiu uma figura que se tornaria uma verdadeira lenda, Saladino. Salah al-Din, ou Saladino, como a gente conhece, começou sua carreira a serviço de Nur ad-Din. Ele tinha uma mistura impressionante de devoção, esperteza e habilidade militar. Com isso, ele conseguiu tomar o poder no Egito e unificá-lo com a Síria. Pela primeira vez, os estados cruzados estavam completamente cercados por um único e poderoso governante que tinha uma visão muito clara:
a Jihad para recuperar Jerusalém. 20 mil. Esse número ele é a virada de chave de toda essa história. Em 1187, depois de umas provocações de um nobre cruzado, o Saladino fez uma jogada de mestre. Ele atraiu o exército principal do reino de Jerusalém para uma armadilha. Imagina a cena. Sem água, debaixo de um sol escaldante e completamente cercados. O resultado? A Batalha de Hattin. O exército foi aniquilado. A gente está falando de uma estimativa de mais de 20 mil cruzados mortos ou capturados. Dali em diante, o reino ficou totalmente indefeso. O legado de Saladino fica muito claro aqui. 3 meses depois da Batalha de Hattin, ele chegou a Jerusalém. E o contraste com o massacre de 1999 é gritante. Ele ordenou uma entrada pacífica. Os habitantes puderam pagar um resgate por sua liberdade, e essa clemência dele acabou cimentando sua reputação, até mesmo entre os seus inimigos. A perda de Jerusalém chocou a Europa de novo, claro. Isso deu início à maior e mais famosa de todas as cruzadas, que acabou se tornando um confronto pessoal entre 2 dos maiores guerreiros daquela época. A resposta foi a chamada Cruzada dos Reis. Tinha o Frederico Barba-Ruiva do Sacro Império Romano Germânico, que, coitado, se afogou tragicamente no caminho. Tinha o Filipe II da França, que voltou para casa mais cedo, e tinha Ricardo I da Inglaterra, o famoso Coração de Leão. E foi ele que ficou para travar uma guerra épica contra o Saladino. E esse confronto virou lenda. De um lado, Ricardo, o tático impulsivo, brilhante, que venceu em Arsuf, mas era conhecido tanto pela coragem quanto pela crueldade. Do outro, Saladino, o estrategista paciente, o vencedor de Hattin, famoso por sua diplomacia e clemência. Era um verdadeiro duelo de opostos. E no meio dessa guerra toda, floresceu um respeito mútuo incrível. Tem um relato famoso que diz que, quando o Ricardo ficou doente com febre, o Saladino enviou seus próprios médicos com frutas e até neve para ajudar a refrescá-lo. Eles eram inimigos mortais numa guerra santa, mas se reconheciam como homens de honra. Isso criou uma das rivalidades mais fascinantes da história. Depois de anos de campanha, os 2 lados estavam exaustos. Ricardo não conseguiu tomar Jerusalém e Saladino não conseguiu expulsar os cruzados da costa. A guerra chegou num impasse. A guerra não terminou com uma vitória esmagadora para nenhum dos lados, mas sim com o Tratado de Ramla. Foi um acordo pragmático. Jerusalém continuaria sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos queriam acesso livre e seguro. Foi uma paz que nasceu do esgotamento e desse respeito mútuo. No fim das contas, a Terceira Cruzada mudou a natureza do conflito. Aquela guerra total de conquista deu lugar a uma coexistência, ainda que tensa. Ricardo partiu de volta para a Europa e Saladino morreu no ano seguinte. Mas o duelo deles marcou o fim de uma era, transformando a guerra num mito de cavalaria. E é essa pergunta que fica, né? Um século de guerra, movido pela certeza divina de cada lado, terminou não com um lado aniquilando o outro, mas com um acordo. Talvez seja uma lição duradoura sobre como até os conflitos mais ideológicos acabam encontrando seus limites na própria realidade humana,